Olá, pessoal do sexto ano. Estou aqui para gravar a revisão da prova bimestral de vocês. Agora a última revisão, última prova do ano, né? Então, vamos lá. Pessoal, como eu sempre faço, eu vou dividir a revisão em três partes, né? Porque aí fica melhor, fica mais organizado da gente entender todas as informações. Então, primeiro eu vou compartilhar a minha tela para vocês entenderem quais vão ser as partes que a gente vai fazer a revisão, né? Deixa eu só compartilhar aqui. Pronto. Bom, gente, então nós vamos ver na nossa revisão todos esses tópicos, certo? Nesse primeiro vídeo, eu vou falar da formação e da distribuição da vegetação. Então, quais são os fatores que influenciam na distribuição da vegetação? Explicar isso de forma mais detalhada. Na segunda parte da revisão, eu vou mostrar as principais formações vegetais. Então, a gente vai ver as principais que vão cair na prova, né? Então, a gente vai ver as características de cada uma dessas formações. E na terceira parte da revisão, a gente vai abordar toda essa parte de sustentabilidade, de como o ser humano se relaciona com o meio ambiente e como que isso está caminhando de maneira mais formal através de tratados, de conferências que os países fazem para tratar dessas questões, né? Então, primeira coisa, falar da formação e da distribuição da vegetação. E aí, para isso, aqui, eu tô falando dessa parte aqui da apostila, né? O capítulo 13, mas mais especificamente aqui a partir da página 5. Então, a gente tem vários fatores que influenciam na vegetação, na formação da vegetação. E aí eu vou mostrar aqui para vocês os principais. Bom, a gente vai ver como o clima influencia. Deixa eu só trocar a cor aqui. Então, a gente vai ver como o clima influencia na vegetação. Vamos estudar também como o solo influencia. A gente tem a questão da hidrografia, ou seja, água, porque a água é uma coisa essencial para a vida de praticamente todos os seres vivos, né? E a gente tem também o relevo. Então, nós podemos dizer que esses são os principais fatores que influenciam na formação das vegetações, pelo planeta, certo? De acordo com o clima, o solo, a hidrografia, o relevo de cada lugar, a gente vai ter plantas diferentes, né? As plantas, elas vão respondendo a esses fatores. O primeiro, eu vou falar do clima. Para a gente falar do clima, a gente precisa lembrar da questão das zonas térmicas. Porque a gente tem muitos climas diferentes e geralmente o nome das vegetações ele corresponde ao nome de alguns dos climas. Então, para cada vegetação, a gente vai ter um clima diferente e a gente vai ter a localização em uma zona térmica diferente. Vamos lembrar que o planeta ele está dividido em três zonas térmicas, né? A gente vem estudando isso desde o começo do ano. A gente tem essa zona térmica aqui do meio do planeta, que é a que a gente chama de zona intertropical,
aqui está em espanhol, mas eu estou traduzindo. É cálida porque é quente. Então, aqui é a zona mais quente do nosso planeta. Nós temos as zonas temperadas, né? A gente tem a temperada norte, a temperada sul, que ficam entre os trópicos de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Antártico. E a gente tem as zonas frias, que correspondem aos polos do nosso planeta. Então, a gente pode observar que, de acordo com o clima, a gente vai ter diferentes formações vegetais. Em, em um resumo, a gente pode dizer que a zona intertropical ou a zona tropical é a mais quente, certo? É a que faz mais calor no nosso planeta. E em alguns lugares esse calor ele se combina com umidade. E aí, nessa zona intertropical, a gente vai encontrar as florestas equatoriais. Então, inclusive o nome, né, floresta equatorial também corresponde à linha do Equador, porque é nessa região que a gente vai encontrar essas florestas equatoriais, que são grandes, porque justamente elas respondem, né, elas são adaptadas a esse calor e a essa umidade. A gente tem também uma zona temperada. Essa zona temperada, ela apresenta uma variação maior de temperatura, ou seja, há lugares em que a amplitude térmica ela pode ser maior ou pode ser menor, porque nas zonas temperadas a gente pode ter climas que são um pouco mais frios e um pouco mais quentes. É uma zona em que a gente tem uma variedade maior, tanto de clima como de vegetação. E a gente tem também temperaturas mais amenas. Um exemplo de formação vegetal que a gente tem na zona temperada são as florestas temperadas ou subtropicais, que é o caso da floresta de araucárias que a gente tem aqui na região sul do Brasil, porque inclusive a região sul está na zona temperada sul. E a gente tem a zona polar, ou as zonas polares, já que a gente tem a do norte e a do sul. Aí a gente está falando da zona mais fria do planeta. A umidade é muito baixa, porque, na verdade, a água que circula nas zonas polares, ela está, em sua maioria, congelada, e isso faz com que as vegetações que crescem nas zonas polares, elas sejam adaptadas ao frio. E aí a principal vegetação que a gente tem na zona polar é a tundra, que é inclusive uma vegetação de gramíneas, né? Ela é de pequeno porte e ela é adaptada a um solo que congela, opa, congela ao longo a uma parte do ano, né? Então, é nesse solo congelado que a tundra se desenvolve, ok? Então, vocês podem ver que são três zonas com características muito diferentes, né? E, portanto, ela gera florestas, formações vegetais muito diferentes, certo? Então, isso aqui é o que a gente tem com relação ao clima. Vou só colocar esses outros elementos mais aqui para baixo, que é para a gente conseguir ver melhor. Então, só recapitulando aqui, gente, na apostila também tem o mapa das zonas térmicas e vai falar sobre tudo isso que eu expliquei para vocês. Essas imagens aqui, inclusive, são da zona de uma vegetação que a gente encontra na zona temperada. Como eu falei para vocês, a variação é bastante grande
E aqui embaixo a gente tem a questão do solo congelado, que é onde cresce a tundra. A tundra está aqui em cima e aqui esse solo ele está misturado com gelo, certo? Tá tudo na apostila, gente. E aqui, além do clima, vocês podem ver que ele vai falar. A apostila vai destacar aqui o solo, tem também o relevo, e aqui por último ele vai falar da distribuição de água, que é o que eu vou começar a explicar agora, esses outros fatores. Vou só colocar de cores diferentes, porque aí fica mais fácil de vocês entenderem. Então, com relação ao clima, é isso. Aí agora vamos falar do solo, tá? Bom, o solo, ele é essencial para toda planta crescer. Há plantas que crescem dentro da água, né, com raízes na água. A gente tem técnicas, de hidroponia, por exemplo, mas o solo, ele é uma, um fator muito importante para a formação da vegetação, porque no solo, o que que a gente tem? Nutrientes para poder, fazer as plantas se desenvolverem. Então, grande parte da alimentação, digamos assim, das plantas vem dos nutrientes que estão disponíveis no solo. Um dos principais é o nitrogênio, inclusive. E aí a gente vai ter o seguinte: a gente tem diferenças entre solos que são mais arenosos e solos que são, por exemplo, mais, que eles têm uma característica mais terrosa mesmo, e eles são mais profundos. Então, no caso dos solos que são mais arenosos, que eles são mais rasos e eles têm mais partículas de areia misturadas à terra, a gente vai ter formações, vegetais, de pequeno porte. Por que isso? Porque se o solo é pouco profundo, não dá para a planta criar uma raiz muito grande. Então, imagine que o solo seja isso aqui, que isso aqui seja um bloco de solo e que ele seja profundo do tamanho que eu coloquei aqui, certo? Se você plantar uma árvore muito grande, a raiz dela não vai se desenvolver bem aqui, porque o solo não é muito profundo. Agora, se eu for colocar uma plantinha menor, com as raízes menores, aí sim ela vai ter espaço para se desenvolver. Então, quando a gente fala da diferença entre solo arenoso e um solo mais profundo, é disso que a gente está falando. Quanto mais profundo o solo, maior a gente tem, a vegetação, porque as raízes dela vão ficar melhor acomodadas, certo? Sobre o solo é muito fácil, gente. E aí a gente tem também a questão do. Assim, vamos falar agora da hidrografia. Opa, ah, pronto. Então, vamos falar agora de hidrografia. Hidrografia, como a gente já estudou também nos outros bimestres, é todo um conjunto, né, do que envolve a distribuição de água no planeta, certo? Então, Então, o que acontece aqui é que a disponibilidade de água, ela vai também levar a um desenvolvimento melhor ou não, né, da planta. É lógico que tem plantas que elas são adaptadas à falta de água. Por exemplo,
Se a gente for falar dos desertos, que é um lugar em que a gente tem pouquíssima disponibilidade de água, a gente tem os cactos, por exemplo, que armazenam água, né? é, e conseguem sobreviver nesse, nesse ambiente extremo. Mas a gente também tem lugares em que a disponibilidade de água é muito grande, inclusive faz com que as plantas cresçam em meio à água. Então, vai muito de lugar para lugar e também de como as plantas vão se adaptando. Aqui, quando a gente fala de excesso de água, disponibilidade, quando a gente fala de excesso de água, a gente pode citar, por exemplo, o caso do Pantanal, que é um bioma que a gente tem no Brasil, que em uma época do ano ele fica parcialmente alagado. Então, toda aquela vegetação, ela é adaptada para ficar uma época do ano seca, uma época do ano alagada. Então, também é um outro caso de como a hidrografia afeta a formação das árvores. E tem a própria questão da umidade, que eu falei também quando eu comentei aqui da floresta equatorial aqui em cima, ó, quando eu falei da zona térmica, umidade, né, a presença de água, isso faz com muita diferença aqui nessas formações. E aí, por último, a gente tem o relevo. O relevo, ele também não é uma coisa difícil de lembrar, porque tem uma regra que eu já ensinei para vocês, e essa regra vocês não podem esquecer nunca mais, que é a regra que a gente viu sobre a altitude. Então vamos lembrar que quanto mais alto, mais frio. Opa. Então, quanto mais alto, mais frio. Então, se a gente está falando, por exemplo, de uma montanha, aqui na base da montanha, a gente vai ter formações vegetais de maior porte. Conforme a gente vai subindo a montanha, a gente vai ver que a vegetação ela vai diminuindo. Aqui a gente já vê arbustos, por exemplo. E aqui em cima a gente praticamente não encontra vegetação, a não ser uma graminha. Então, percebam que a vegetação ela no frio é de pequeno porte. Isso a gente falou até quando eu citei aqui a questão da tundra também, que é uma vegetação de gramínea. Então, percebam que conforme a altitude vai subindo, vai ficando mais frio. E conforme vai ficando mais frio, o tamanho da vegetação também vai diminuindo. A gente pode observar que as florestas tropicais, como é o caso da que eu citei lá em cima, elas estão em lugares de menor altitude. Então, as tropicais, elas estão aqui, por exemplo, opa, na base da montanha, tá? É que aqui não vai dar para escrever tudo, gente. Se a gente for subir um pouco mais a montanha, a gente poderia dizer que as florestas temperadas já estão em áreas de altitude um pouco maior. As florestas de coníferas também já sobem um pouquinho mais, não que elas estejam tão altas assim, é só para vocês entenderem. E aqui em cima a gente vai encontrar coisas parecidas com a tundra, por exemplo, tá? Então, é essa relação que a gente tem entre relevo e vegetação, a questão da altitude, certo? Bom, gente, então, sobre essa primeira parte da nossa revisão é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido
compreender bem. Se vocês tiverem alguma dúvida, depois vocês podem me perguntar, né? Mas perguntem sempre antes da prova, como eu já falei, e não esqueçam de dar uma revisada aqui na apostila que tem muita coisa importante. Vejam, inclusive, esse mapa de distribuição da vegetação, porque a partir dele vocês vão poder comparar a distribuição das vegetações com as zonas térmicas, ok? Então, dessa primeira parte, é isso, gente, e a gente se vê logo mais.